missionário da comunidade Árvore da Cruz, esposo da Karine, pai da Maria Eduarda, do Davi José, da Larissa. Estamos esperando um outro bebezinho que ainda não sabemos o sexo, mas já é bem-vindo, graças a Deus. O tema que nós vamos partilhar hoje: desperta tu que dormes. E a palavra que vai nos nortear para essa pregação está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo do 8 ao 14. Para quem tem a Bíblia da Ave Maria, na página 1501. Enquanto vocês encontram, eu vou fazer a jaculatória própria da nossa comunidade. Ó cruz, seja a minha proteção, palavra, anúncio da salvação, que pelo coração transpassado de Maria, alcancemos o coração misericordioso de Jesus. Amém? Amém. A palavra nos diz assim: outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isto, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isto, a Escritura diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que palavra forte, né? Desperta, tu que dormes. Dormes do quê? Do sono? Não, do pecado, né? Desperta. É capítulo 5, versículos do 8 ao 14. Desperta, tu que dormes. Como eu disse, dormes no pecado. Quantas vezes estamos dormindo no pecado? Antes do batismo, nós éramos totalmente trevas. Nós temos a tentação de achar que uma criança, quando nasce, é um anjinho. Todo mundo fala, né? Nossa, é um anjinho. É uma criança que tem menos pecado do que nós, mas já é pecador. Por isso a importância do batismo o mais rápido possível. Não tem que esperar a criança estar falando, estar andando, estar gatinhando. Assim que possível, procura o batismo, porque a partir disso, essa criança, a partir do batismo, ela já não é mais das trevas. Ah, Celso, mas então eu sou batizado ou já basta? Eu pergunto, vocês acham que basta só o batismo? Batismo não é pouca coisa, é muita coisa. É a porta de entrada para o céu para nós, né? Lógico, ele seria o suficiente. Se a partir do momento que eu fui batizado naquele dia, se eu morrer, eu estou salvo. Eu vou estar na luz para sempre. Mas caso contrário, não. O batismo, como disse, é uma porta de entrada. Mas para mim permanecer na luz, há um caminho muito árduo. Nós sabemos que não é fácil. Viver na luz requer esforços. Nós precisamos nos esforçar muito para viver na luz. Mas lógico, o Senhor ele não só nos deu o batismo, né? Através de Jesus, a porta foi aberta. A porta do céu está aberta para nós. O batismo é um dos sacramentos que nos auxilia. É o primeiro, aliás, que nos abre essa oportunidade. Mas aí vem a caminhada. Quanto tempo a gente vai durar vivendo? A luta continua. A Denise falava muito bem no momento de oração. O perdão é uma coisa essencial para a gente se manter nessa luz. Quantas vezes, pela falta do perdão, nós permanecemos nas trevas? Às vezes não percebemos, mas estamos lá. A gente vive patinando na vida. As coisas parecem que não estão certo. A gente vive sem saber o porquê, mas vive angustiado. Muitas das vezes é a falta de perdão.
Às vezes você fala, mas eu perdoei. Você não perdoou. Principalmente quando vem essa fase que a Denise disse, que a gente fica remoendo aqui. Quando você volta na situação que aconteceu, você não perdoou totalmente. Perdoar é dar um basta na situação. Não que você não vai lembrar, mas você não vai sentir mais nada quando lembra. Porque você deu perdão de coração. Às vezes você também ofendeu alguém. Você peça perdão. Se a pessoa não perdoar, aí é com ela o problema. Você fez sua parte, né? A Denise lembrou bem desse momento de oração. Como eu disse, mas o batismo basta? Não. Agora é preciso me comportar na luz, com verdadeira luz. Cristo é a luz. Depois de Cristo, eu sou uma nova criatura. Depois que Jesus nos deu a graça, depois da morte na cruz, Ele nos deu a graça da luz. Por isso que devemos permanecer nessa luz. A Ayla falava na pregação dela outro dia, da importância dos sacramentos, sobretudo da confissão. Nós não estamos totalmente na luz, temos muitos resquícios das trevas que continuam em nós, mas sempre que eu posso, eu busco uma confissão, de preferência uma vez por mês, no mínimo, e se pecar mortalmente, que aí sim eu estou totalmente na treva, eu busco o sacramento da confissão. Mas vamos seguindo, versículo 9, aqui São Paulo fala os frutos da luz, que é bondade, justiça e verdade. Eu fiz questão de buscar no dicionário, quer dizer essas palavras no nosso dicionário. Bondade. Lá eles dão às vezes uma ou duas características, mas eu peguei uma, bondade. Qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Benevolência, benignidade, magnanimidade. Aqui até o dicionário está descrevendo Deus, né? Como a gente sabe a palavra, só Deus é bom. Uma alma inclinada a fazer o bem. Está falando de Deus. Mas nós, como filhos de Deus, temos que buscar esse fruto, essa bondade. Ter uma alma inclinada a fazer o bem. Aqui mais na frente a gente vai ver no versículo 10. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Procurar o que é agradável a Deus, minha gente. O que é agradável a Deus? Deus nos dá o caminho, aquilo que é agradável a Deus. Ter uma vida de oração, ter uma vida, buscar viver uma vida justa, fazer a caridade, ajudar o próximo, viver os sacramentos que a igreja nos orienta, os mandamentos que Deus nos deixou. É fácil? Não é fácil. Jesus disse que não era fácil. E Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Então não devo abandonar a minha cruz. É difícil? É difícil. Mas o prêmio é muito recompensável, né? O prêmio é o céu. Como diz São Paulo, nós não corremos por uma coroa perecível, corremos por uma coroa imperecível. Então vale a pena viver essa vida, procurar o que é agradável ao Senhor, não ter cumplicidade com aquilo que não agrada a Deus, com as obras infrutíferas das trevas. O que não agrada a Deus? O pecado. Quais pecados? Todos, mas dá para citar inúmeros: a fornicação, o adultério, a fofoca, a gula. São tantos os pecados, né, que a gente sabe. O que você tem que fazer? Você não tem que compactuar com isso. Você conhece um irmão que está no pecado, e se ele é próximo de você, chega até o irmão, fala: irmão, pelo amor de Deus, sai dessa vida. Isso para dizer que às vezes somos nós mesmos que estamos nesse pecado. Mas se você conhece alguém que está no pecado, chama o irmão. A palavra de Deus nos fala lá em Mateus, até separei aqui, Mateus 15, Mateus 18, do 15 ao 17. Se o irmão pecar contra ti, chama o irmão, você conversa com ele, fala: irmão, sai dessa vida, isso não é agradável a Deus. Deus dá a oportunidade de você recomeçar, Ele está sempre pronto para isso. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão.
Se ele não ouvir e permanecer no pecado, você chama uma ou duas testemunhas, conversa de novo com o irmão. Se ele não ouvir, leva até a igreja. Se ele não ouvir a igreja vai tratar ele como pagão. Mas você tem que fazer a sua parte. Mas não é denunciar o pecado, sair falando para todo mundo: ah, fulano está no pecado, ciclano está no pecado. Não, é dessa forma. Chama, conversa com a pessoa. Às vezes você vai chamar mais de uma vez, não tem problema. Agora, o que não podemos é ver a pessoa no pecado. Além de você não poder compactuar com ele, isso é o primeiro, é o básico. Você não pode também cometer o pecado humano de não falar. Às vezes nós cometemos isso. Eu já fiz isso. E volta e meia a gente faz isso. Porque você não quer criar inimizade, não quer criar desconforto. Gosto tanto daquela pessoa. Eu sei que aquela pessoa é difícil. Se eu mexer com ela nesse assunto, não vai dar certo. Só que aí o pecado é seu. Eu falo muito lá em casa, converso muito com a Karina. A gente não pode compactuar com isso. E a gente deixa passar o momento de falar, porque às vezes é preciso você esperar a hora certa de falar. Sim, é preciso. Mas às vezes você tem que falar naquela hora. Porque não tem esse negócio, gente. Olha, eu vou perder um amigo. Desculpa, mas é melhor você perder um amigo tentando levar ele para Deus do que você ficar com o seu amigo deixando ele no inferno. Então nós temos que pensar bem nisso. Não compactuar com as obras infrutíferas das trevas. Eu vou falar de mim. Quantos pecados Denise rezava, eu fiz memória, né? Aquilo que eu lembrava. Dos pecados cometidos na infância. Quanta coisa errada fiz. Coisas que, como São Paulo cita aqui, dá até vergonha de falar, né? Dá até vergonha de falar. Mas quando você reconhece o pecado, aquilo que a Denise dizia, quando eu reconheço que pequei, estou disposto a não fazer mais, você se confessou, isso se torna luz, se torna manifesto, como vamos continuar mais para frente. Daí os testemunhos, né, tão belos que a gente vê. Ainda tem gente que desconfia até dos testemunhos. Eu já ouvi isso. Nossa, você era assim, né? Tem os demônios da vida aí que gostam de lembrar que como a gente era. Mas não tem problema, é assim mesmo. O demônio ele é mestre nisso, é de fazer você recordar do pecado. Porque ele é assim: primeiro ele te seduz no pecado, para você permanecer nas trevas. E quando você sai das trevas, ele quer te lembrar como que era a sua vida nas trevas. Está vendo, Celso? Olha como era a sua vida lá atrás. Você era assim. Agora você está aqui pregando para as pessoas, para falar quais são as obras que te levam para a luz. Quem é você? Eu sou uma pessoa que me converti, que reconheci que tinha pecado, lutei para sair dele, me confessei e luto até hoje, porque não é fácil. O pecado ele está sempre à nossa frente. O salmista fala isso. Ele vai estar sempre na nossa frente. Todo mundo dá propício, até cair de novo no pecado. Deus nos livre que não. O Senhor nos ensinou no Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas vamos ser tentados, principalmente nesse tempo, esse tempo propício, tempo favorável da quaresma. Jesus foi tentado 40 dias, nós vimos lá no primeiro domingo da quaresma. Jesus sendo levado pelo Espírito Santo, não foi levado por um inimigo, levado pelo Espírito Santo para o deserto, foi tentado 40 dias, 40 noites, que é esse tempo que nós estamos vivendo. Talvez algum de nós aqui estamos sendo tentados de novo, até por aquele pecado que eu já deixei lá para trás. Corre-se o risco dele voltar para mim de novo agora nesse tempo, para ser tentado. Então nós temos que ter em mente essas coisas que São Paulo nos ensina, os frutos da luz, o que temos que fazer para não voltar também mais para aquela luz, para aquela treva. Antes era treva, mas agora não. Eu já conheci a luz, e é uma luz tão forte que não tem como a treva some em meio dessa luz. Tudo que entra nessa luz não tem mais como a treva tomar de novo, a não ser que a gente dê abertura, a não ser que eu facilite muito, que
que eu deixe tanto Jesus para trás, essa luz para trás, que as trevas vão me puxando de novo. Então, gente, nós temos que ter consciência que sair das trevas, talvez ainda tem treva em nós, talvez não saímos de tudo, mas já saímos bastante e vamos continuar lutando para sair totalmente da treva. Eu vou estar pronto logo? Não, só vou estar pronto quando eu morrer. Eu ouvi uma vez o Henrique Soares falando, um bispo que já morreu, não sei se todos conhecem, morreu em 2020 pela Covid, um santo bispo, creio que até possa ser canonizado um dia. Você sabe se essa é a nossa última quaresma? Eu não sei. Tem hora que eu fico pensando, puxa, será que eu vou ter mais uma oportunidade de outra quaresma? Por isso que o Senhor nos orienta, tem todo um caminho na quaresma. A Denise dizia aqui, né, desse tempo favorável, do perdão. Volto a dizer, o perdão é uma coisa importante. Você exercita o perdão. Se tem alguma mágoa de alguém, a partir de hoje você vai lá, chama a pessoa, mesmo que na sua consciência você não tem tanta culpa assim, a pessoa também errou, você fica naquilo. Não, esquece quem é o totalmente culpado. Aqui fala da justiça, eu vou falar mais na frente, e você vai lá e peça perdão. O outro fruto, falando da bondade, a justiça. Uma das características da justiça, qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito e justo. A segunda característica, reconhecer o mérito de alguém ou de algo. Isso é a justiça. Isso é o dicionário dizendo. O justo juiz nós sabemos. Até o dicionário remete tudo a Deus. Só Deus é bom, só Deus é justo. E depois, o último, a verdade só vem de Deus também, que nós vamos falar ainda da verdade. Como ser justo? Eu preciso ser justo nos meus negócios, justo no meu trabalho, justo naquilo que eu vou comprar, naquilo que eu vou vender, não passar a perna nos outros, não querer tirar proveito dos outros. Ser justo, a pessoa justa, ela pagar aquilo que deve. Eu, como bom cristão, não posso ser inadimplente. Eu sei que as consequências da vida nos causam essas coisas. Eu já tive nome sujo. Meu nome já foi para no SPC há um tempo atrás. E quando eu reconheci que isso era um pecado, eu fiz o possível para sair. Graças a Deus saí. Porque realmente um bom cristão, ele tem que fazer por onde ele fala o seu nome. Teu nome limpo na praça. Não porque você tem um score bom, como a sociedade impõe hoje, para poder colocar as coisas, não. Você tem que estar em paz com você mesmo e com os outros. A sua consciência, que você não está prejudicando ninguém, não tem preço. É até um slogan de cartão de crédito. Essas coisas não têm preço. Você tem que estar em dia com as suas coisas, com as suas contas. Como eu disse, as circunstâncias da vida às vezes nos impõem, você fica sem saída, você se endivida, você não consegue sair. Mas aí você vai lembrar dessa pregação, disso que a gente está falando, que não é um pecado, que você vai para o inferno se você morrer hoje, mas é você ter consciência, puxa vida, eu estou prejudicando alguém, eu vou rever isso, vou conversar com quem eu estou devendo, vou pagar minhas dívidas. Você tem vários tipos de você negociar essas coisas. Então isso é uma das coisas que você procura ser justo. Na situação contrária, você pode estar numa situação inversa. Você ter algo a receber de alguém, que também você tem que ser justo com aquilo. A palavra de Deus nos fala que você não deve cobrar juros das pessoas. Esses dias nós lemos um evangelho daquele patrão que foi prestar conta dos empregados, perdoou uma dívida enorme de um funcionário, e esse mesmo funcionário acabou de sair da sala, recebido o perdão da dívida, foi pegar no pescoço de um amigo que devia muito menos para ele. Você vê? Injusto. Depois voltou, foi preso, aí teve que pagar tudo que devia. Por quê? Porque foi injusto. Ele acabou de ser perdoado de uma dívida, foi cobrar a dívida do irmão.
Nós também temos. Isso são frutos de uma pessoa injusta. Nós temos que ser justos, receber aquilo que é devido, pagar aquilo que é devido, procurar viver uma vida em paz. Gente, tudo isso aqui é passageiro. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser qualquer coisa, mas tudo isso vai passar. E quando a gente for prestar conta com Deus, que é o bom e é o justo, aí vai entrar a verdade, que ele vai falar agora, e aí sim a gente vai ter que prestar conta. E Deus sabe tudo, não tem como esconder, né? A verdade, qual é a característica da verdade? Propriedade de estar conforme com os fatos ou realidade. A verdade é Deus. João 8,32 fala, né? Conhecereis a verdade nos libertará. Quando você tem um encontro com Jesus Cristo, que é a verdade plena, tudo fica claro. Não existe mentiras, não existe injustiça, não existe maldade. Tudo muda. Quando você tem um encontro com Jesus, essas coisas vão se tornando muito claras para nós. Lógico, não é um estalar de dedo que eu resolvo todas essas pendências que eu citei, que eu estou dizendo que aqui tem gente endividada, que tem gente de maldade, que tem gente fazendo injustiça. Nós estamos só dizendo o que São Paulo alertava aos Efésios aqui, os frutos, né, de quem tem uma vida na luz. Ele só citou 3, mas tem números, né? Então, que a gente tem que buscar regularizar a nossa situação, principalmente nesse tempo favorável da Quaresma. Vamos dar sequência aqui. No capítulo 12. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas isto, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Como eu disse, coisas que a gente fez no passado, vou falar de mim, dá vergonha até de falar. Mas, como eu já me arrependi, eu posso falar. Isso torna-se testemunho para os outros. Talvez coisas que eu fiz lá atrás, quanta coisa errada, eu já roubei. Outro dia eu falei, contava na comunidade, eu tinha um primo que tinha uma plantação de melancia, era do meu primo. Um monte de melancia, e podia pegar lá, nem ligava. Foi eu e mais 2 amigos já adolescentes, tinha lá meus 15 anos, enchendo uma caminhonete de melancia, roubando. Quando chega lá no nosso patrimônio lá, que é um bairro onde eu morava, chegamos lá todo feliz, com a caminhonete cheia de melancia. Quem chega atrás, mas nem sabia da história, o meu primo. Aí você vê, né? A própria cara lavada já conta, porque não tinha tanta gente que tinha plantio de melancia grande na região. Aí ele até começou a dar risada, levando a brincadeira. Mas nós roubamos? Precisava? Não precisava, gente. Um monte de melancia, era só pedir, era meu primo. Não, o prazer de pegar as coisas escondidas dos outros. O prazer de roubar. É um pecado. Já me confessei. Outras inúmeras coisas. Tipo... já cheguei em supermercado, às vezes pegava uma caixa de leite ou coisa, aí molhava um produto que era bem mais pequeno por baixo, pegava 2 caixas de leite e só passava uma. Já fiz isso? Olha só quanta maldade. Ponhava 2 caixas de leite, ponhava 1 litro lá em cima, passava o carrinho, aí deixa pro caixa. Se ela vê, bem, se ela não vê, lucro para mim. Já fiz isso. Isso é bonito? De um pregador falar uma coisa dessa? Não é bonito, são obras das trevas. Mas como já me arrependi, se torna manifesto. Para que você também não faça mais, se você já fez um dia. Não estou aqui ensinando vocês a fazer malandragem. Pelo contrário, eu estou exortando vocês a não fazer. Isso são algumas coisinhas que a gente vai lembrando. Quanta coisa errada, gente. Roubava maçã do vizinho. Uma vez roubei a maçã da senhora lá, esse eu já era menorzinho. Cheguei em casa, a minha mãe estava sabendo, mas também uma surra daquelas. Mas não era uma maldade assim, você falava, vou roubar. Não, mas a gente fazia, a gente falava outro dia, fazia escondido, porque era uma graça, né? Era tão gostoso você pegar escondido, que eu critiquei alguém, a pessoa nem soube.
bobão. A pessoa não sabe, mas Deus sabe. Eu vi um pregador falar uma vez, às vezes você vai fazer algo, você fica, né? Vê se não tem ninguém vendo. Tem que olhar para cima. Aquele cara, ele vê tudo, gente. Deus vê tudo. Ele sonda o nosso coração. Ele sonda a nossa mente. Ele sabe tudo. Por isso que não tem como, gente. Não adianta. Às vezes você vai fazer o exame de consciência e fala, meu Deus, hoje eu fiz isso. Às vezes até no exame de consciência você quer deixar alguma coisinha para trás. Mas Deus vê tudo. Por isso que a melhor oração, as orações que são feitas pela igreja são excelentes. Mas a oração melhor que alcança a Deus é essa oração sincera, espontânea, onde você senta e fala, Senhor, hoje eu pequei. Nós vamos fazer a oração daqui a pouco. E aí você vai fazendo. Eu vou fazer aqui, mas você vai fazer a sua. Meu Deus, eu já cometi tantas coisas. E aí você vai falando a Deus o que você lembra, o que você não lembra. O que você não lembra, Deus perdoa. Mas depois que você recordar, porque às vezes também o Espírito Santo faz você lembrar de algumas coisas, né? Aí você vai e faz a confissão. Existe a confissão geral, que você pode fazer e deve fazer, porque depois disso que eu estou dizendo, né? Às vezes escapa algum pecado que a gente fez na missão, né? Você fala, hoje eu já fiz isso aí, vou me confessar, né? Você vai lembrando. E tudo se torna manifesto, e tudo que se manifesta deste modo torna-se luz, porque, por isso, a Escritura diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Levanta tu que dormes. Hoje eu tive um cochilinho para pedir lá e eu fui acordado, até mas falava que eu né? Já era o Espírito Santo falando. Almocei, encostei no Davi lá e cochilei. E fui acordado com uma situação lá. E depois eu até lembrei, aí eu falei, tá vendo? Deus falando, desperta tu que dormes. Claro que não é desse soninho que a gente dá, desses cochilos, mas é do pecado. O pecado nos deixa dar soníferos, nos deixa dormindo nele, gostoso, aquele sono que não passa. Nem sonho tem para nos despertar. Tem pecado que é assim. Você vai dormindo nele, vai dormindo, igual a história do sapo na panela, que vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, quando ele morreu. O pecado faz isso conosco. Então feche seus olhos, vamos rezar, como eu disse, fazer essa oração espontânea, mas sincera, uma oração falando para o Senhor, meu Deus, me ajuda até a me lembrar dos pecados que eu cometi, que não me recordo. Quantos pecados, quantos? Às vezes a gente se lembra só daqueles cabeludos, aqueles que mortais, como dizem, mas quantos pecados pequenos, veniais, que vão com a sequência tornando mortais, que nós cometemos na infância, cometemos na adolescência, na juventude, na fase adulta, e às vezes trazemos até hoje. Que o Senhor possa vir nos iluminando com a sua luz, com a luz de Cristo, que as trevas fiquem longe, longe para sempre, que vão para o abismo do inferno e não insistem em voltar. Peça para o Senhor, vai tentando se recordar, como a Denise dizia no momento de oração, vai recordando daquilo que você porventura cometeu, que na época ainda era inocente, não tinha muito discernimento que era um pecado, que feria o coração de Deus. Peça para Jesus, peça para o Espírito Santo te iluminando, te ajudando a recordar. E depois você fala, Senhor, me perdoa. Peço, Senhor, a sua ajuda. Não quero mais pecar, não quero mais voltar às trevas. Eu encontrei a luz, quero permanecer na luz. Essa luz forte, que irradia, que nos funciona aí para frente, que nos mantém de pé. Se você cair, levanta. O
Senhor nos levanta, está sempre disposto a estender a mão para nós, a nos perdoar. Procure a confissão, se você reconhece que é um pecado que você já esqueceu que fez, e não torne mais a cometer. Lute, meus irmãos, lute. Nós estamos nesta vida para lutar contra o pecado, lutar contra as trevas, lutar contra o poder do mal. Nosso Senhor Jesus Cristo viveu aqui, foi 100% homem, 100% Deus, viveu todas as nossas angústias. Como eu disse, foi levado para o deserto, foi tentado e suportou todas essas tentações, porque sim, era Deus, mas porque buscava a luz. Ele não dava ouvido para as trevas, para aquelas sugestões que o demônio ofereceu para ele. Ele foi fiel ao Pai até a morte, e morte de cruz. Nos deu a graça do céu, abriu para nós a porta do céu, que nós possamos aproveitar essa oportunidade, meus irmãos, e não voltar mais à vida velha, renunciar ao pecado, às obras infrutíferas das trevas, e viver a vontade de Deus, que é a vida de oração, penitência, caridade, tudo aquilo que a Quaresma nos propõe. Que você possa, meus irmãos, viver essa Quaresma como fosse a última. Como eu disse, nós não sabemos o nosso dia. Meus irmãos, mas se nós vivemos essa Quaresma como se fosse a última, lutar contra as trevas, com certeza nós alcançaremos a luz. Desperta tu que dormes, retoma o teu ardor. Desperta tu que dormes, levanta os mortos, e Cristo te iluminará. Deus conta com você, por isso te escolhe e te deu uma missão. É preciso prosseguir, proclamando sempre seu nome, seu nome, seu nome. Levanta-te, levanta-te, é preciso caminhar sem medo. Levanta-te, levanta-te, confia no Senhor e segue. Levanta-te, levanta-te, é preciso caminhar sem medo. Levanta-te, levanta-te, confia no Senhor e segue. Confia no Senhor e segue. Nosso fundador tem uma frase que fala sempre para nós: aquele que perseverar até o fim verá a glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.